Bom dia, irmãos. Shalom. Glória a Deus. Bem-vindos todos à Escola da Graça, tempo de maturidade. Daqui a pouco estaremos dando início à nossa Escola da Graça. Deus nessa manhã vai nos dar graça através da palavra. É muito importante. Nesse momento eu gostaria de pedir para que você pudesse compartilhar com os irmãos da comunidade sempre, para que eles estejam conosco nessa manhã, participando da Escola da Graça, que é algo assim fundamental para o crescimento e maturidade das nossas vidas. Aprender a palavra, estudar a palavra é algo assim que é muito importante na nossa vida para que a gente possa crescer. Jesus diz: examinar as Escrituras, porque elas testificam dele, de Jesus, né? E elas são espírito e vida. Então as palavras de Deus são espírito e vida, ou seja, ela gera vida em cada um de nós. Então devemos realmente estar sempre meditando, estudando a palavra, e Deus nessa manhã tem algo de muito especial a fazer nas nossas vidas, a fazer da sua vida. Então Deus ele quer nos levar para um outro nível, né? Para um nível maior, para um nível mais elevado, né? Então, para que a gente venha alcançar esse nível, é necessário que tenhamos esse contato com o Pai, o contato com a pessoa doce do Espírito Santo, para que a gente possa a cada dia crescer mais e mais. Então, é uma grande responsabilidade nossa como filho, como um filho de Deus, como um obreiro, uma obreira, como um diácono, um profeta, um mestre, um evangelista, um pastor. A gente precisa realmente entender essa necessidade, essa demanda, né, que Deus nos leva a estar a cada dia conhecendo as Escrituras e a palavra de Deus. Aí você pode compartilhar com os irmãos, né? Tem os irmãos da comunidade lá de Monte Gordo, tem os irmãos da comunidade aqui lá de Águas Claras. Então a gente pode pegar essa live e enviar para esses irmãos, para que esses irmãos estejam conosco também nesta manhã, participando deste momento, desta live, para que a gente possa aprender um pouco mais daquilo que Deus ele quer compartilhar conosco nesta manhã acerca da palavra. Eu acredito que Samuel vai estar conosco nesta manhã, não sei se ele vir, mas vamos nesse momento começar, vamos orar a Deus. Depois que nós orarmos, a gente vai abrir as Escrituras, abrir a palavra, e a gente vai estudar a palavra, vamos aprender nesta manhã mais da palavra. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelo teu doce Espírito, ó Pai, na minha casa e na casa de cada um dos teus filhos. Pai, eu quero agradecer por todos aqueles que estão conectados nessa live, por aqueles que estarão, ó Deus, entrando nessa live, estarão se conectando nessa live, para que eles possam aprender mais da sua palavra. Nós juntos possamos aprender na Escola da Graça tempo de maturidade. Que possamos, ó Deus, nos inclinarmos diante de Ti nesse momento de oração, pedir, ó Deus, ao Teu Espírito que nos dê sabedoria, entendimento, graça, e que no nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que queira intervir, tudo aquilo que seja perturbador na mente, que queira atrapalhar, que queira impedir, que queira tirar-nos do foco a qual o Senhor determinou, projetou e desenhou nos céus, nesta manhã, para nossas vidas, venham, ó Pai, ser removido, venham cair por terra em nome de Jesus Cristo. O mais importante não é mostrarmos que nós temos conhecimento das Escrituras, mas pegar essas Escrituras, essas palavras, para usar em nossa própria vida, para o bem-estar, para a saúde nossa, espiritual, física, mental, intelectual, em todas as áreas da nossa vida, e possamos também transmitir a outras pessoas a Tua palavra, ó Deus, a Tua graça, para que outras pessoas sejam impactadas, sejam transformadas pelo poder
do Evangelho, pelo poder da graça de Deus, pelo poder da Tua palavra. Pai, obrigado por esta manhã e obrigado por todos quantos estão conectados. E queria dizer mais uma vez, por todos aqueles que em breve estarão se conectando, ou aqueles que estão se conectando nesse momento de oração, entrando nessa live, que a Tua mão forte e poderosa esteja sobre a vida dos Teus filhos, e que haja, Deus, o máximo de atenção, que eles sejam e nós sejamos como os crentes bereanos, que tudo quanto Paulo fazia, eles pregavam as Escrituras e ia confirmar se aquilo que Paulo estava ministrando naquele momento estava nas Escrituras, e que venhamos nós fazermos as mesmas coisas que aquele bereano fazia. Nós oramos a Ti e agradecemos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nesse momento a gente vai abrir na Bíblia, no livro de Atos. Eu estou lendo o livro de Atos dos Apóstolos, eu tenho falado com os irmãos sobre isso lá em Águas Claras, aqui também em Monte Gordo, que eu tenho lido o livro de Atos, e o livro de Atos tem sido bastante poderoso assim na minha vida, porque o livro de Atos eu já li diversas vezes, né? E percebo que no livro de Atos tem muita instrução, muito ensinamento, muitos valores espirituais que a gente pode agregar na nossa vida, e a gente percebe que esses valores que nós agregamos na nossa vida, que está na Escritura, que está na palavra, ele dá direção, ele dá esclarecimento, dá graça, força, dá uma abertura de mente, de compreensão, mais daquilo que Deus quer, daquilo que Deus deseja para nossas vidas, como filhos de Deus, né? Como pessoas que querem a cada dia amadurecer, estar maduro. Eu leio algumas passagens de alguns momentos difíceis de Paulo e dos discípulos, que eles não deixam se esmorecer, que eles não desistem daquilo que Jesus havia comunicado, tinha dito a ele. Então eles guardam isso. Quando eles passam por momentos de tribulações, de perseguições, de dificuldades, eles sabem claramente lidar com essas situações. Então a gente percebe o nível de maturidade daqueles discípulos. No início não, eles foram crescendo, mas a gente percebe que depois da ação do Espírito, depois do derramar do Espírito no dia de Pentecostes, a gente vê um posicionamento totalmente diferente dos discípulos, dos apóstolos. Então a gente percebe isso, que essa importância dessa manifestação, ou dessa morada, dessa habitação que somos nós, do Espírito Santo em nós. A gente passa a ter uma compreensão diferente da palavra, e a gente pode dizer que o livro de Atos é o livro do Espírito Santo, porque o livro de Atos ele fala constantemente, diariamente, sobre a pessoa do Espírito Santo. Queria saber se tem alguém que já leu o livro de Atos todo e pode confirmar o que eu estou falando. Seria o livro o Atos do Espírito Santo. Mas eu gostaria, nesse momento, de compartilhar com vocês o capítulo 17 do livro de Atos, a partir do verso de número 4. Né? Queria ler sobre isso. Ver se é isso aqui mesmo, que eu marquei, que eu deixei marcadinho. Mas eu quero só dar uma confirmada aqui. Deixa eu ver. Eu separei aqui uma para vocês aqui. Deixa eu ver se... Acho que foi aqui mesmo. Capítulo Atos 17. Deixa eu ver aqui, que eu tinha marcado aqui o texto. Mas deixe ver se foi esse daqui. Isso, esse aqui mesmo.
capítulo 17, verso 4. Vamos lá? Vamos lá. Capítulo 4, quem quiser escrever aí, por favor, Atos capítulo 17. Amém? Vamos lá. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Selácia e dali navegaram para Chipre. Verso 5. E chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus na sinagoga judaica, João Marcos e os que o seguiram para auxiliá-los. Depois atravessaram toda a ilha até Pafos e contrataram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Verso 7. Ele era assessor ou assessorava o precursor Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, o mago, pois, e assim que se traduz o nome dele, empunhou-se e tentando desviar o precursor da fé. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo: Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, quando cessará de perverter os retos caminhos do Senhor, para que sabais que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante Elimas sentiu como se um nevoeiro encobrisse os seus olhos, e ficaram em trevas, e então, colocando as mãos, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. O precursor, observando o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Amém? Então, aqui eu queria usar esse texto, essa passagem como base, eu queria ler mais algumas outras coisas. Então, a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele tinha descido aquela cidade, essas cidades, para que ele pudesse ministrar, para que ele pudesse falar da palavra de Deus. E tinha pessoas ali que ouviram a palavra, que estava dando atenção. E tinha esse homem ali, mas que estava perturbando, ou seja, pegando as pessoas ou aquele homem que estava ouvindo a palavra e tentando tirar ele do caminho, tirar ele que deixasse de ouvir o que Paulo estava ensinando, perturbando, colocando coisas na cabeça dele. Então, a gente percebe que há uma ação da pessoa do Espírito Santo dentro desse momento em que Paulo está ali ministrando, que Paulo está levando a palavra ali para aquelas pessoas. Então tem esse experimento. Então hoje, nos nossos dias, acontece a mesma coisa também. Tem pessoas que elas perturbam, tem pessoas que elas falam coisas que não são de Deus, é do diabo, é do inimigo, para tentar desvincular, tirar a pessoa, fazer com que as pessoas elas saiam do caminho, ou perturbando uma pessoa, porque tem alguém da SEMP que está lá ministrando, de Monte Gordo, de Águas Claras, está ministrando para ele ou para ela, e o diabo está atuando para que essa pessoa ela não conheça, chamando para a célula, convidando para a célula. E aí o que acontece? Então a gente percebe que há uma ação do inimigo, que há uma ação maligna para que as pessoas ela não conheçam da graça de Deus, para que ela não experimente o poder de Deus restaurador, não venha conhecer a graça de Deus, que vai transformar, que vai libertar ela. Então, a gente percebe que é uma grande luta
E Paulo demonstra aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, maturidade. Então, a gente tem que ter maturidade para saber lidar com as situações difíceis. Nós que somos filhos de Deus, nós que ministramos sobre a vida de pessoas, passamos por momentos difíceis. E não é momentos difíceis porque falta isso, falta aquilo, material. Não, momento difícil no ofício, no momento que você ministra para alguém, na sua célula, como obreiro, como pastor, como um profeta, um mestre, um diácono, um evangelista, que faz parte do ministério, né, isso, e aquelas outras pessoas que estão servindo, e até as que ainda não estão dentro de um ministério, também passa também. Então, a gente entende. Agora, existem seus níveis diferentes. Você não vê aqui dentro desse texto, ou no livro de Atos, você lê, queria encorajar você a ler, você não vê Paulo nem aqueles homens se esmorecerem. Entendeu? Tem momento mesmo que eles são presos, mas eles adoram, eles oram. Então, por que tudo isso? Porque quando Jesus estava com os discípulos, ele falou que algum de vós que eles seriam perseguidos, que eles seriam maltratados, que eles seriam presos, que muitos deles que morreriam por causa do nome de Jesus Cristo. Então, a gente percebe que há uma grande batalha espiritual, há uma grande luta, e nós precisamos amadurecer, e amadurecemos quando a gente escuta o que está nas Escrituras, e no nosso dia a dia nós pomos essas ferramentas que nós adquirimos através das Escrituras, para que a gente possa combater, para que a gente possa vencer. No versículo 9, para não ficar só em minhas palavras, no versículo 9 diz assim: contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio de quê? Cheio do Espírito Santo. Diga aí, cheio do Espírito Santo. Então, Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então, a gente não pode ser uma pessoa vazia do Espírito Santo. A gente precisa ser cheia do Espírito Santo. Nessa semana eu estava com o irmão Theo, na minha célula, foi terça-feira, eu estava falando sobre isso. E ali a gente estava falando a respeito daquelas 10 virgens, as loucas e as prudentes, que as prudentes, elas levavam consigo azeite, ou seja, elas tinham uma busca todos os dias pela pessoa do Espírito Santo, todos os dias na presença, elas se enchendo. Só que as que eram imprudentes, as que eram insensatas, digo melhor, elas levavam consigo as suas lamparinas para iluminar, porém, elas não tinham reserva, ou seja, elas não buscavam todos os dias. Então, a busca de todos os dias é que vai conservar e receber a cada dia mais e mais do Espírito Santo, desse óleo do Espírito Santo em nossas vidas. Então, o pouco contato, pouco óleo do Espírito. O máximo de contato, quanto mais contato você tem, mais cheio você é do Espírito Santo. Então, precisamos ter esse contato com a pessoa do Espírito Santo. Amém? Deixa eu continuar. Diz que Saulo, traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo. Então, quando ele olhou, então, diga em sua casa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem discernimento. Então, a gente percebe que Paulo, cheio do Espírito, ele tem um discernimento. Que discernimento é? Ele consegue entender que algo está acontecendo, mas o que está acontecendo não é algo físico, é algo espiritual, é algo que está impedindo que uma pessoa que está se chegando a Deus, que está se aproximando de Deus, que está para conhecer a Deus mais e mais, tem alguém que está trabalhando, que é o inimigo, que é o diabo, para que essa pessoa ela não consiga atingir aquilo que o Pai preparou para ela, desenhou para ela no céu. Então, Paulo, ele entende isso. E isso não é só para Paulo, é para mim e para você também. A gente precisa fazer essa leitura. E a gente precisa ter esse discernimento. Mas não vamos ter discernimento se formos como, eu falei há pouco, como aquelas virgens insensatas que não buscava todos os dias, que não tinha, se enchia todo dia
do óleo do Espírito. Então, esse óleo do Espírito não é simplesmente um óleo, não é simplesmente qualquer coisa, é a pessoa doce do Espírito que está em nós, que nos dá esse discernimento, que nos guia, que nos revela, que nos dá entendimento das Escrituras. E Paulo entendeu sobre isso. Diz o texto aqui, se voltar lá, ele diz assim, ó, e olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo, tu estás cheio de quê? De toda a mentira e malignidade, filho de quem? Do diabo. Então, a gente percebe que além de discernir, ele consegue dizer o que está acontecendo. Mentira. Ou seja, ele está mentindo para a pessoa acerca daquilo que Paulo ensinava, acerca daquilo das Escrituras. A mesma coisa aconteceu no jardim, quando Adão estava no jardim, Eva, o que foi que a serpente fez? Mentiu. Não, você pode comer do fruto, não vai ter problema nenhum, não. A única coisa é que você vai ser igual a Deus. Ah, mas ele disse, se eu comer, eu vou morrer. Não, é mentira, ele está mentindo. Deus é mentiroso. Não vai morrer nada, que nada, ele não morre não. É porque Deus ele não quer que você seja igual a eles, entendeu? Tendo o conhecimento, entendeu? Então a gente percebe que quem estava falando com ela era aquele que estava lá no céu com ele um dia e que queria ser acima dele. Então a gente percebe que a gente tem que ter o discernimento e ter o cuidado, porque às vezes a gente estamos envolvidos no meio de pessoas e que aquelas pessoas que estão naquele ambiente, naquele lugar, ele quer prejudicar aquilo que o pai tem para realizar através da sua vida, no seu trabalho, na comunidade que você mora, até mesmo na célula, na igreja. Então, a gente tem que entender e começar a entender que o mundo espiritual ele é real, ele é mais real de que o mundo físico, porque o mundo físico é reflexo do mundo espiritual. Então, uma pessoa, ela ora, ela está orando, fazendo uma oração, e isso ocorre no mundo espiritual, só que no mundo físico, na vida real, vai se tornar realidade uma oração que você faz por alguém, pelo seu esposo, pelo seu filho, por alguém que você faz. Então, a gente tem que entender que os dias que nós vivemos são dias mais. A gente não pode parar no tempo, a gente não pode estacionar no tempo, a gente tem que continuar avançando. A gente tem que continuar avançando porque tem pessoas que precisam de mim, que precisam de você. Então a gente tem que ter esse discernimento para saber separar, para saber entender as coisas. E Paulo aqui diz assim, ó filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Então, Paulo, além de dizer que ele é cheio, você percebe que o texto diz que Paulo é cheio do Espírito, ele está dizendo, você é cheio de quê? Vamos pegar cá no cabeceira. Tu estás cheio de toda mentira, malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Está vendo aí? Então, a gente percebe que ele tem um discernimento, e além do discernimento, ele fala diretamente com aquela pessoa, entendeu? Mostrando àquela pessoa de que ele sabe, de que ele entende o que está acontecendo, de que ele está vendo. Então ele está falando algo com convicção e certeza. E como é que nós podemos falar com convicção e certeza no mundo espiritual, sobre o mundo espiritual, sobre o que está acontecendo, que é espiritual e que ninguém conseguia ver, mas que ele trouxe a revelação no mundo que nós estamos, no mundo físico, para que as pessoas pudessem entender que havia ali uma ação maligna, que havia ali uma ação espiritual para impedir de que um homem conhecesse o Senhor, de que o homem fosse salvo, porque o papel do inimigo é levar as pessoas, pegar a alma das pessoas e lançar no inferno justamente com ele. Então, o que acontece? Nós que somos filhos, que temos esse poder do Espírito Santo dentro de nós, como Paulo, porque isso não é só para Paulo, é para mim e para você. Esse discernimento, essa graça que Paulo tinha, essa unção, esse cheio do Espírito, não era somente para Paulo. E Paulo não está cheio do Espírito demonstrando dentro de um templo, com microfone, com caixa de som. Não é que eu estou dizendo que não deve existir igreja, que não tem que ter igreja, tem que ter um ambiente, porque a igreja é o lugar em que os filhos se reúnem, aonde nós comungamos juntos, onde oramos juntos, onde tem um compartilhar da palavra. É um ambiente em qual nós recebemos ferramenta, recebemos armamento de guerra, para que lá fora
possamos lidar com a demanda da vida. Então, a gente percebe que Paulo aqui, ele entende o mundo espiritual. Então, a gente está na escola da graça, tempo de maturidade. Deus está te chamando nesse tempo para você ser maduro, para você ter maturidade. Não é maduro na idade, porque existem pessoas novas e que são maduros na fé. Entende, faz a leitura do reino, lê os céus. Então, peça nessa manhã para que Deus te desperte. Peça na manhã para que você não seja um inércia, para que você não seja alguém que fique dormindo, que é alguém que fique cochilando, não, que tenha os olhos atentos, abertos. Eu falo dos olhos espirituais, eu falo de uma visão ampla, lendo os céus, lendo a Bíblia todos os dias na tua casa, orando todos os dias, se conectando com o Pai todos os dias, não vivendo uma vida como as virgens loucas, que andava sem ter a reserva, não buscava uma vez, buscava outra, apertou o negócio, aí orava, depois oro mais, e aí sim acontece problema, não quero mais, fica parecendo um enche e vaza todo dia, uma oscilação todo dia. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter os momentos difíceis, não estou dizendo que a gente vai... Jesus, ele falou isso, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos ter aflições na família, vamos ter aflições na vida financeira, vamos ter aflições em várias diversas áreas, mas entendemos que ele disse assim, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo, eu venci, eu vou lhe dar as ferramentas para que você vença, eu vou lhe dar as ferramentas para que você lutem contra essas adversidades, essas lutas, esse intempério da vida, essas dificuldades da vida. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele está se movendo sobre toda a terra e ele quer te encher do Espírito Santo. Então, Paulo aqui era, cheio do Espírito Santo. E aí você percebe, quando ele fala aqui, é o filho do diabo, inimigo de tudo o quanto é justo, quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? É uma pergunta que Paulo está fazendo para aquele homem. Quando é que você vai continuar? Quando é que você vai cessar de perverter os retos caminhos do Senhor? Então, os caminhos do Senhor são retos, são perfeitos. O caminho de Deus é que Deus tinha desenhado e preparado para aquele homem. E esse perturbador, esse homem cheio de malignidade, queria impedir. E hoje nós temos pessoas assim. Então a gente tem que estar atento, tem que se levantar, tem que se erguer. Então precisamos entender que o mundo espiritual é real. Não ter medo. Entendeu? Não ter medo, não temer. Maior que está em você do que o que está no mundo. Então precisamos entender que a graça de Deus está sobre as nossas vidas, que tem sobre as nossas vidas a unção do Espírito. Esse Espírito nos dá coragem, esse Espírito nos guia em toda a verdade. O Espírito intercede por nós quando inimigos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, em cada momento difícil da sua vida, ele vai lhe dar uma palavra. Em cada momento difícil da sua vida, ele vai trazer a realidade das Escrituras para você entender que em Cristo você é mais do que vencedor. E aí a gente continua, verso de número 11. E aí Paulo continua falando com ele. Para que sabais que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora e não verás a luz do sol por algum tempo. Aí ele determinou, por algum tempo. Ou seja, o que ele está falando aqui? Você vai receber uma lição para nunca mais você querer perverter os caminhos do Senhor. Para nunca mais você usar de mentira. Eu vou fazer isso com você pelo tempo. E ele libera a palavra. Ele libera a palavra sobre aquela pessoa. Ali é o tempo da graça. Ele libera aquela palavra, ele precisa fazer aquilo, tem a necessidade de ter aquela ação, de ter aquela atitude para frear a ação maligna, para frear a ação do diabo. Então, muitas das vezes, você tem que ter uma ação para que você freie na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua célula, você freie a ação do diabo, para que a glória de Deus se manifeste, porque vidas, tem muitas vidas. Cada um de vocês de Monte Gordo e Águas Claras tem muitas vidas em Monte Gordo, em Águas Claras, que Deus quer salvar usando a sua vida, usando as habilidades que Ele lhe deu, habilidades diferentes. Cada um de nós temos uma habilidade diferente que Deus
deu a cada um de vocês para que vocês possam trilhar nesta rota e sair rompendo. Diga, nesta manhã eu vou romper. Rompa na sua célula, rompa no seu ministério, rompa na sua vida ministerial, rompa em áreas da tua vida. Deus, ele quer que você venha romper. Sai desse lugar de estar congelado, sai desse lugar de acomodação, levanta. Ele diz, levanta-te que a luz resplandece diante de ti. E aí ele continua ainda, no mesmo instante, Elimas sentiu como se um nevoeiro o encobriu os seus olhos. Ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. Amém? Então, a gente percebe que há manifestação de Deus ali naquele momento. A manifestação de Deus em uma ação de guerra de Paulo contra o poder das trevas, de uma ação de Paulo, um poder na vida de Paulo através da pessoa doce do Espírito Santo, para que houvesse uma explosão, para que viesse ser aquilo destruído, para que a glória de Deus pudesse se manifestar, para que a graça de Deus pudesse se manifestar da maneira que Deus queria naquele ambiente, naquele local que o apóstolo Paulo estava. E o mesmo precisa acontecer na sua vida. Então, a gente percebe que a escola da graça, tempo de maturidade, nós somos confrontados, nós somos levados ao lugar qual Deus desenhou, que Deus preparou como destino, como propósito para a tua vida e, consequentemente, dá propósito e destino à vida de outras pessoas. Então, é necessário que venhamos entender essas questões espirituais, esses valores espirituais que são importantes, esse discernimento, essa leitura dos céus, para que nós possamos entender e caminharmos. Então, há uma ação poderosa de Paulo aqui, através da pessoa do Espírito Santo na vida dele. Verso de número 12, o precursor, observando o que havia acontecido, creu. Entendeu? Então, essa manifestação da glória de Deus, dessa ação do discernimento, do posicionamento de Paulo acerca daquela situação, fez com que o precursor ele viesse crer, viesse acreditar no poder de Deus. Muitas das vezes coisas precisam acontecer para que pessoas possam vir entender, venham crer. E a glória de Deus, ela precisa e necessita ser manifesta. Necessita de que o discernimento seja manifesto através de mim e de você. Através de nós. Não é machucando, ferindo as pessoas, mas é falando da realidade espiritual. Há uma realidade espiritual, essa realidade espiritual está dentro de mim e está dentro de você. A pessoa doce do Espírito Santo. Essa palavra que Jesus disse também que é espiritual. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Jesus é tão poderosa que quando foram buscar Jesus no Getsemane, e Jesus perguntou, vocês procuram quem? Eles disseram, eu procuro Jesus Nazareno. Ele disse, eu sou. Leia lá os evangelhos que você vai ver. Diz que eles caíram quando Jesus disse, eu sou. Diz que eu sou, a palavra saiu e caiu. Que nesse momento eu digo, eu sou, como Jesus disse. Ele disse, eu sou, e algo está caindo por terra, agora em nome de Jesus. E aqui a gente continua e ele diz assim, ó, disse que o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com a doutrina do Senhor. Então, ele ficou o quê? Ele ficou impressionado com a doutrina do Senhor. A palavra, a instrução, a doutrina, ensinamento, a maneira que aconteceu, ele ficou impressionado, foi algo assim diferente, aquele homem nunca tinha visto, nunca tinha visto aquilo, só um momentinho. Nunca tinha visto aquilo, nunca tinha presenciado aquilo, foi uma ação poderosa do Espírito Santo. Foi algo assim que marcou a vida daquele homem.
E quando nós tomamos esses posicionamentos, essas posições, tomamos essa decisão, então Deus está te chamando, saia daquela pregação, lembra que a gente deu aqui em Monte Gordo de Águas, saia da sua zona de conforto, entendeu? Saia da sua zona de conforto. Às vezes é um lugar que você está bem, está legal, está tudo bem para você, mas saia. Deus ele quer mais para você. A zona de conforto muitas das vezes impede você de você romper, impede você de você avançar, impede você de entender mais o que Deus ele quer. Saia dessa zona de conforto. Josué queria ficar na zona de conforto. O Senhor falou, não, você não vai ficar não. Fica aí nessa zona de conforto, porque Moisés morreu. Não, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. O que Moisés veio fazer, ele já fez, ele cumpriu o propósito dele. Agora é com você, Josué. Agora é sua vez, Josué. Não tema, não tenha medo, Josué. Não tema nada. Agora eu quero te dizer, Josué, olha bem, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Como eu andei com ele, eu vou andar com você também. Não tenha medo, entendeu? Desbloqueie-se desse medo, Josué. Sai desse medo, Josué. E eu quero te dar uma receita. Medita de dia e de noite no livro desta lei, Josué. Porque você, depois de ler e meditar, você vai fazer conforme está escrito nela. E eu quero dizer a você que depois que você fizer tudo isso, eu vou fazer prosperar todos os seus caminhos e será bem sucedido. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, como eu fui com Moisés, eu serei também contigo, Josué. Vocês entendem? Então a gente percebe que ali os olhos de Josué foi aberto, ele fez uma leitura dos céus, o que Deus tinha para ele como propósito, como destino para aquele povo, o que aquele povo precisava é o que estava com Josué. O que o povo precisava estava dentro de Josué. O que o povo precisava estava dentro de Josué. E o que era que estava dentro de Josué? Tinha um chamado, o chamado de Deus. O chamado de Deus não diz respeito a você mesmo, diz respeito aos outros, às outras pessoas. Então, a maturidade, normalmente, quem tem maturidade, aquela pessoa, ela tem um discernimento, ela tem um entendimento, ela sabe o que deve ser feito, ela sabe o que precisa ser feito. Ela não faz porque dá na cabeça, porque ela quer fazer uma vez ou outra, não. Ela faz todos os dias. É igual as 10 virgens e as 10 prudentes e as 10 loucas. As prudentes todos os dias tinham contato com o Pai. Todos os dias elas tinham contato com o Espírito e sempre estava cheio desse óleo. As outras, esporadicamente, eram uma vez sim, uma vez não. Não, dá, eu faço. Se der, eu leio. Se der, eu oro. Se der, eu vou no culto receber uma palavra que vai me instruir, que vai me alimentar, que vai me fortalecer. Se der, não. Mas elas eram totalmente diferentes. Não. Eu sei que aquele ambiente dali da igreja, onde tem um profeta, onde tem o pastor, onde tem o mestre, onde tem o evangelista, onde tem o apóstolo, aquele ambiente que eu estou, aquele ambiente que eu vou ali, é um ambiente que vai me fortalecer, é um ambiente que vai fazer eu ler os céus com mais intensidade. Aquele ambiente que eu vou é um ambiente que vai me dar palavras e ferramentas de instrução nesse domingo, que é o primeiro dia da semana, para que a semana, amanhã, segunda-feira, eu possa ter esse armamento, porque amanhã eu não sei o que vai acontecer. O Senhor disse, ele disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele disse que eu guardo você, eu livro você do mal hoje, mas amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente tem que estar a cada dia se preparando. Quando nós temos um trabalho, um emprego, um negócio, um empreendimento, o que a gente faz? A gente se prepara, a gente lê, a gente procura saber como é que devemos dar o espaço e tudo, mas precisamos, principalmente, da vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela é mais importante e está acima de todas as coisas. Por isso ele falou em Mateus capítulo 6, verso de número 25 diante, ele fala da ansiedade, ele fala das pessoas que se preocupam com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Ele vai dando uma lista de um monte de coisa, que é as coisas cotidianas, que é as coisas do nosso dia a dia. E hoje de manhã eu amanheci pensando, vi um pássaro cantando, ele diz assim, você vê o pássaro, ele não trabalha, não faz nada, mas eu sustento o pássaro. Você vê
um lírio do campo, ele não fia, não semeia, ele não trabalha, mas nem Salomão foi tão lindo quanto eles. Então a gente começa a perceber que ele começa a pegar as mínimas coisas para mostrar para mim e para você o que ele tem para nossas vidas, o que ele tem para nos dar. Você percebe que ele aqui no Atos, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, a gente percebe que o apóstolo Paulo constantemente ele tinha sua vasilha com azeite, mas ele tinha reserva. Ou seja, o que é a reserva? É essa busca que você precisa ter todos os dias com as escrituras, com a oração, com o contato com Deus, com o contato com a pessoa do Espírito Santo, buscando, se armazenando, se fortalecendo a cada dia, para que você chegue a cada dia mais e mais onde o Senhor quer que você chegue. A luz da aurora vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É um crescimento que nós temos que ter diário e constante, todos os dias. Eu quero dar uma palavra para vocês e dizer, não se esmoreça, não se coloque como Josué, não tenha medo, mas procura a cada dia o Senhor, procura a cada dia as palavras do Senhor. O mundo, está acontecendo tanta coisa no mundo que você não imagina. É perseguições dos cristãos em várias partes do mundo. É terremoto, é peste, é rumores de guerra, é tanta coisa que está acontecendo. Isso Jesus ele falou nas escrituras, isso Jesus escreveu, falou, até o Daniel falou também. Lá em Daniel 12, se você ler, você vai ver Deus falando de coisas, e Daniel entendia que não era para aquele tempo, era para outras gerações futuras, era para a nossa geração. Então, a gente precisa entender e compreender que a gente não pode, de maneira, continuar na zona de conforto. Caminhe, cresça. Tem a célula de Samuel, tem a minha célula de terça, a minha para homem. Venha com homem, pô. Eu sou homem, pastor, eu posso levar meu amigo, que eu estou vendo que ele precisa de conhecer Jesus. Faça isso, é uma evangelização. Traz ele dia de terça-feira para a minha célula. Opa, fala comigo, pastor, eu estou levando um amigo meu, que a gente já organiza também um lanche, né? Entendeu? Porque o lanche às vezes a gente, por exemplo, faz para 3 pessoas, mas vem mais 2, aí tem que ser para 5. Mas é muito importante, né? Você aí ter a célula de Nina, ter a célula de Andresa, em Monte Gordo, ter a célula em Águas Claras, ter a célula de Paulo, ter a célula da irmã Eli, da pastora que vai começar também. Então, o que acontece? Então, a gente vai se movimentando e entendendo que na nossa comunidade tem pessoas que precisam de conhecer a Jesus, que precisam de ser tocadas pelo Espírito Santo. Às vezes ele não vem para o culto, mas se você chamar para a célula, é uma estratégia. A célula não é o último biscoito da bolacha não é o último biscoito do pacote da bolacha, não é isso, mas é uma estratégia, né, de que a pessoa se sente mais confortável, vindo para uma casa, se senta, ouve as escrituras, ouve a palavra, e aí ele é ministrado, e aí você vai criando um relacionamento com ele, e aí vai orando por ele. Eu lembro, falando em célula, que um dia eu fiz uma célula e que tinha uma pessoa que tinha em torno de 6 meses que ele estava desempregado. Estava eu e ele nessa célula que nós fazíamos na casa de uma senhora. A senhora era até de uma religião, e nós fazíamos na casa dela, a célula na casa dela, e a gente no momento foi fazer uma oração. Perguntei a ela, se tiver alguma dificuldade, algum problema, vamos orar. Se tiver algo que tem muito tempo que não foi resolvido, ela pegou a carteira profissional do genro, trouxe para a gente orar, a gente botou, declarou, e naquela mesma semana a gente fez a célula, não sei se era um dia de terça, a célula, quando foi no dia uma quinta-feira, mais ou menos, ela me ligou, me dizendo que o filho dela, naquela mesma semana que a gente orou, ele foi chamado de um emprego que ele já tinha botado o currículo há muito tempo, ele tinha mais de 6 meses desempregado, mais ou menos isso, entre 6 e mais de 6 meses, desempregado, e que a empresa chamou ele, e aí chamou ele e tal, ele começou a trabalhar, e no dia da célula, né, que nós fizemos a célula, assim, na outra terça, ele estava lá, e aí ele contou a experiência que teve. Então, decorrer daquele tempo, ele aceitou a Jesus, a mãe dele aceitou, a esposa dele, e aí todo mundo foi para a igreja, em um dia de culto, lá se decidiram, se batizaram, e ali continuou até convidar outras pessoas, outros amigos. Então,
as coisas elas acontecem dessa forma. Se nós ficarmos na zona de conforto, a gente não vai poder ajudar as pessoas a serem libertas, a serem curadas, a serem restauradas. E era isso que Paulo estava fazendo. Paulo estava levando o evangelho nessa cidade para transformar, mas apareceu esse homem para perturbar. Apareceu esse homem para tentar impedir esta ação de Deus, essa ação do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas, para que elas conhecessem as Escrituras, para que elas pudessem conhecer a palavra de Deus. Então, a gente precisa sempre estar buscando a Deus, né, para se fortalecer e a gente poder ajudar. Deixa eu ter algo aqui escrito que a missionária escreveu. Na última célula, eu e Nina desconstruímos, pela ajuda do Espírito Santo, uma voz que a pessoa estava ouvindo para a glória do Eterno. Aí, ó. Então, é assim que funciona. É isso, a glória de Deus, o Espírito Santo. Ele está, quando nós vamos para a igreja, ele vai dentro da gente. Quando a gente sai da igreja, eu falo, a igreja é instituição, bloco e cimento. Quando uma pessoa só, escute bem, uma pessoa só não é igreja. Um só, no lugar, não é igreja. Uma pessoa só, ele é um membro do corpo. Mas quando nós estamos dentro da igreja, que reúne todos juntos, entendeu? Todos estão juntos, ali é a igreja. A igreja não é uma pessoa só. É igual o corpo humano. O corpo humano não é a mão só minha não pode dizer que é corpo humano. O corpo humano é um todo. O corpo é todo. Então, a igreja de Cristo, entenda bem. Quando alguém diz assim, não, mas eu fico em casa mesmo porque em casa sou a igreja. Não tem isso na Bíblia. A igreja não é uma pessoa só. A igreja é a eclésia. A igreja é o corpo, são irmãos juntos. São todos os irmãos juntos. E aí é a igreja. Quando é uma pessoa somente individual, não é igreja. É membro do corpo. É um filho de Deus, membro do corpo. O corpo só é quando todos estão juntos. Então, a gente percebe que essa ação que a missionária falou é a ação do Espírito. Desbloqueou alguém, libertou alguém. Isso é a ação do Espírito Santo. E é para isso que Deus nos chamou. Fomos libertos para libertar. Somos salvos para levar a salvação a outros. Fomos alcançados para alcançar a outros. Entendeu? Porque um dia alguém falou para você. Porque um dia alguém ministrou para você. Então, é necessário a gente entender que nessa demanda da vida, nessa busca de nós alcançarmos pessoas como o Senhor Jesus Cristo e faça discípulo, nós temos essa estratégia, não é? É bíblico, porque antigamente se trabalhava nas casas, né? É bíblico essa visão, é uma estratégia da igreja que a gente pode remodelar, botar alguns pontos, como a gente já fez. Como é que funciona a célula? Foi como eu falei, a célula na casa da missionária com Nina, com a missionária Nina, correto? Eu sou membro da igreja em Monte Gordo, ou em Águas Claras. Eu não sou líder, mas eu posso participar da célula e levar alguém. Eu posso ser o evangelista. Eu vou evangelizar alguém e levar para a célula. Aí, vamos supor, vamos lá dizer assim, tem lá a irmã Regiane. A irmã Regiane evangeliza alguém e leva. Porque eu acho que a célula da missionária e de Nina parece que só é com mulher. Não é isso? É, com as mulheres. Então, aí leva a mulher. Aí vamos dar um exemplo que tem a célula de Júnior e de Átila. Aí a célula de Júnior e de Átila, eu moro em Monte Gordo, eu não sou na igreja não, eu sou pastor do chamado, sou um filho, como antigamente eu era, eu fazia isso. Tinha a célula de alguém, eu não era líder de célula, eu levava uma pessoa, ele convidava uma mulher, levava, eu convidava um casal, a gente levava tranquilamente, não tem problema. Eu não só trabalho se eu for líder, eu não só trabalho na igreja se eu for pastor, for ministro, for isso. Antes de ser qualquer coisa, eu servia já. Lavava o banheiro da igreja, limpava, ajudava lá, quando era na época com o pastor Jorge, quando era na igreja Batista Salvador, eu ia mais velho e tal. E é assim que funciona, entendeu? Então, não é sobre a questão de ser líder ou não. A questão não é essa. A questão é que nós fomos chamados. Ele falou para mim, para você, ide e fazer discípulo.
ide anunciar as boas novas, ide e falar para as pessoas. É isso que ele quer que a gente faça, entendeu? Então, se tem a célula, o que eu faço? Eu sou membro da igreja, lá de Águas Claras, eu não sou líder, não sou nada. Átila e Júnior, Átila é o líder, Júnior é o que ajuda ele, o Júnior é o líder, Átila é o que ajuda. Aí eu digo, pô, eu conheço um bocado de amigo meu, vou orar, eu vou pegar um lá e vou chamar. Bora lá, velho, pô, um negócio de um bate-papo que vai ter lá na casa de Júnior, vai ser legal, você vai gostar pra caramba. Lá na casa de Júnior, ou lá na casa de Átila, vamos lá, velho. Vamos lá pra gente ver, vamos lá comigo. Aí pronto, dá onde todo de bobão assim, aí leva o cara, leva, poxa. Quando chega lá, o rapaz vai, aí vamos dar exemplo que o cara tá como aconteceu na célula da missionária, tá com uma dificuldade e problema. Você chega lá, ora, problema de trabalho, tem 1 ano, 2, 3 que não trabalha, tem um problema de saúde, aí você ora ali. Daqui a pouco o cara volta na outra semana e diz, rapaz, eu não vou sair mais daqui não, vou ficar. Que dia que tem culto? Por quê? Não, mano, tinha uma enfermidade no meu corpo que tinha 3 anos. O médico botava remédio, dava. Eu vi naquele dia, você orou ali, nem remédio mais eu tomou e que a dor sumiu, parou. Pastor, é mágica não, é a ação do poder de Deus. É a glória de Deus que está em tua casa e se manifesta na vida das pessoas que ali chegam. Entendeu? Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa manhã, essa palavra de encorajamento. Hoje à noite vai para o culto lá em Águas Claras, vai ter louvor, adoração, a missionária vai estar ministrando. Venha para aqui para Monte Gordo, louvor, adoração. Eu vou estar ministrando aqui em Monte Gordo hoje a palavra. Deus vai manifestar a glória dele na sua casa, na sua família. Hoje é culto da família. Convide o seu pai, chama o teu tio, teu primo, chama um amigo seu. Não é pessoa de outra igreja, não. No bairro pode ter várias igrejas, mas sempre as igrejas não vão conseguir ganhar todo mundo. Entenda isso. Nenhuma igreja vai ganhar todo mundo do bairro. Porque cada pessoa ela tem uma forma diferente, um jeito diferente. Aí às vezes ela falou, não, eu vou para Monte Gordo, eu vou para a Comunidade Evangélica das Nações Peniel, para sempre. Daqui de Monte Gordo, eu vou para sempre de Águas Claras lá, alguém de lá quer ir. E tem pessoas que já estão indo, então aproveite essas pessoas que estão indo e abrace elas, acolha elas. Convida elas e faz uma ponte para a célula. Na hora que a missionária estiver pregando lá, a missionária fala, tem 2 células, mulheres que querem participar da célula assim, que está aqui, que não está convidado, entendeu? Pode participar da célula em minha casa, X horário, vamos lá para a gente bater um papo, conversar, vai ser legal. Não fala de palavra nem nada, não, seja assim, vai ser legal, é um bate-papo que a gente faz, uma conversa e tal, e pronto. E aí, ou se não quiser fazer assim, manda o pessoal chamar, e aí você vai ver que as coisas vão começar a fluir, que as coisas vão começar a andar, vai ter obstáculo, vai ter, lembra de Paulo? Vai ter dificuldade, vai ter pessoas, mas não deixe porque alguém disse, porque negócio de célula, negócio disso que não sei quem vai falar, que não sei o que vai dizer e tal. Falavam de Jesus também, tem demônio, tem isso e aquilo, ele continuava fazendo. Então, olhe para Jesus, olhe para pessoas que são líderes que andam com você se desiste. Pô, olhe para aquele... Olha ali para aquele irmão, olha para aquele pastor, olha para o profeta, para aquele, olha para aquele, olha para a missionária, olha para o obreiro tal, para como estão firmes, eles andam, caminham, continuam crescendo. É assim, ele não para não, a gente não pode parar. Eu sempre digo, quem fica parado é porte, o cachorro ainda vai fazer xixi lá no porte. Quem fica parado, Deus, a gente está no ano do caróis de Deus. No caróis de Deus, Deus trabalha constantemente, Deus não para. Ele disse que o guarda de Israel não dorme nem toscaneja. Ele não dorme nem toscaneja. O guarda de Israel. Sabe o que foi que Jesus falou? Disseram a Jesus, Senhor, tem isso aqui, parece que foi para descansar ali. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Quando ele falou para os discípulos, que os discípulos perguntou para onde você vai, disse, eu vou para lá. Mas para onde eu vou, lá tem muitas moradas. E eu vou trabalhar lá, preparando morada para que esteja eu, esteja vós também. Então, não pense que o céu está todo mundo, que Deus está lá parado, que os anjos estão parados, que está todo mundo lá no céu parado. Que não está. É mentira. Não está. Como o inimigo com sua tropa dos espíritos estão atuando na terra, se movimentando, e no mundo espiritual também, abaixo de Deus está agindo para que as orações não cheguem, não desçam a resposta, ou que a ação aconteça. Então, nós temos que entender que o céu não para e que os filhos não fazem parte da terra, eles não são da terra, eles são do céu. Como eles são do céu, eles têm o Espírito e aqui na terra também o reino de Deus através da igreja, que é eu e você, não para. Vou dizer mais uma vez, não para.
Você não pode parar de jeito nenhum. Você não pode parar, porque se você parar, o negócio pega. Não somente para você, mas para as pessoas que precisam de mim e que precisam de você. Você não pode parar. Deus vai lhe dar saúde, força. Deus vai lhe dar tudo que você precisa, dinheiro, tudo. Aí você pergunta, como, pastor? Eu comecei falando e vou encerrar a semana falando. Mateus capítulo 6, verso 33. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais, comida, trabalho, dinheiro, tudo, as outras coisas, eu vou acrescentar tudo, saúde, vida emocional, vida, tudo que você pode imaginar. Eu sou apaixonado pelas escrituras, porque o que ele fala, ele cumpre. Eu sou apaixonado por esse texto, quando Deus diz, Jeremias, você viu? Você viu o que, Jeremias? Ele disse, ó, Senhor, eu vi, papai, uma vara de amendoeira. Ele diz, Jeremias, eu quero te dizer que você enxerga muito bem, tua visão está excelente, assim como você viu a amendoeira, eu velo sobre a minha palavra para se cumprir na tua vida, para se cumprir na vida dos meus filhos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quero te dizer uma coisa, Deus está dizendo, eu garanto. Acredita na minha palavra, se pega a minha palavra, abraça a minha palavra, vive a minha palavra, porque eu velo sobre ela para a cumprir. Amém? Que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração, no seu espírito e gerar entendimento para que você possa, nesse domingo, ser o melhor domingo da tua vida. E que essa semana seja a melhor semana da tua vida e que a noite tem para você princípio e código do reino para você receber lá em Salvador e aqui em Monte Gordo, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, Pai, pela unção, pela tua palavra. Pai, tu sabes o quanto eu sou apaixonado pela tua palavra. Quanto a tua palavra ela é poderosa. Quanto a tua palavra nesse momento está agindo no coração de cada um dos teus filhos, daqueles que estão ouvindo e daqueles que depois virão pelo canal do YouTube da Sempre Bahia, este culto, este momento de palavra, essa palavra de destino, essa palavra de direção, essa palavra que fortalece, essa palavra, ó Deus, que trouxe aos teus filhos revelação, porque Deus está chamando a igreja nesses últimos dias para a maturidade, como é a proposta, ó Deus, desta live, Escola da Graça, tempo de maturidade. Que a glória do Senhor se manifeste sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pai, mãe, cada neto, cada vida, cada pessoa que passar por essa live, seja tocado pela expressão da tua glória, seja tocado pela unção do teu Espírito Santo em cada vida. Se tiver alguém que está enfermo, que ele seja curado agora, em nome de Jesus, que haja cura emocional, cura espiritual, cura física, e que a glória de Deus se manifeste no sangue dessa pessoa, nas articulações, no joelho, aonde estiver ponto de enfermidade, seja de ordem humana, física e ordem espiritual, que ele receba a cura, que ele receba a restauração nessa manhã. Eu oro, ó Pai, agradecido a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Deus te abençoe. Se quiser fazer um print, depois compartilhar aí, pode compartilhar à vontade. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus abençoe vocês. Shalom, shalom para todos. Que a graça de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Tá? Beijo no coração de vocês. Louvado seja Deus.